Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. Mas antes de iniciarmos a nossa videoaula de hoje, eu preciso lhe passar algumas informações. A princípio, as videoaulas desse canal são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides que utilizamos são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática. Isso porque esse é o livro didático adotado no nosso colégio. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. É sempre um prazer poder ajudá-lo. Dando prosseguimento aos estudos de potenciação e radiciação, nessa nossa 8ª aula, nós iremos ver simplificação de radicais. Vamos para os objetivos dessa aula. E o que se espera dessa aula? Espera-se que você extraia raízes exatas e simplifique raízes irracionais, resolva problemas que envolvam raízes e utilize as propriedades dos radicais para facilitar cálculos que envolvam raízes. E vamos então para a nossa videoaula de hoje. Simplificação de radicais. Um reservatório em forma de cubo deve comportar 1.728 metros cúbicos de água. Qual deve ser a medida de sua aresta? Vamos descobrir. Repare, temos aqui a representação de um cubo. Iremos destacar 3 arestas desse cubo. Essas 3 arestas estão representando as 3 dimensões desse cubo. Lembre-se que o cubo é uma figura tridimensional, isto é, tem 3 dimensões. Repare que a questão diz que o reservatório deve comportar 1.728 metros cúbicos de água. O volume do cubo é V igual a A elevado ao cubo, onde V é o volume e A é a aresta. Como estamos interessados em calcular a aresta, vamos inverter esses 2 membros. A elevado ao cubo é igual a V. Como V é igual a 1.728 metros cúbicos, substituímos na fórmula e ficamos com A elevado ao cubo igual a 1.728. O que nos interessa é o valor de A e não de A elevado ao cubo. Isolamos A no primeiro membro, passando o expoente 3 na forma de índice de uma raiz. E temos então A igual a raiz cúbica de 1.728. Podemos determinar essa raiz por tentativas. Também podemos usar as propriedades dos radicais para determiná-la. Veja. Fatoramos o 1.728 por 2, encontramos 864. Por 2, 432. Por 2, 216. Por 2, 108. Por 2, 54, por 2, 27, e por 3 dá 9, 9 por 3 igual a 3, e por 3 igual a 1. Temos então que 1.728 fatorado é 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao cubo. Aplicamos as propriedades dos radicais. Pegamos então a raiz cúbica de 1.728 e substituímos o radicando por seu valor fatorado, obtendo então raiz cúbica de 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao cubo. 2 elevado à sexta podemos desmembrar em 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Ficamos então com raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Transformamos essa raiz de produtos em produtos de raízes e obtemos então raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Como os índices e expoentes das raízes são iguais, ficamos então somente com os radicandos com expoente 1, tirando da raiz. Ficamos então com 2 vezes 2 vezes 3 e encontramos 12. A raiz cúbica de 1.728 então é igual a 12. As propriedades dos radicais permitiram simplificar e calcular a raiz que resolvia o problema. Confira verificando se 12 elevado ao cubo é igual a 1.728. Você se lembra do final da aula passada?
Dizíamos que aquelas propriedades estudadas iriam ajudar nos cálculos. Se você seguiu à risca os nossos conselhos, então você está apto a fazer cada vez melhor. Veja mais exemplos de simplificação de radicais. Raiz quadrada de 8. 8 é igual a 2 elevado ao cubo, então podemos substituir e ficamos com raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Podemos desmembrar 2 elevado ao cubo em 2 ao quadrado vezes 2, e ficamos então com raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Desmembrando essa raiz de um produto em produto de raízes, teremos então raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Na primeira raiz, índice e expoente são iguais, extraímos o radicando 2 e ficamos com 2 raiz quadrada de 2. 2 raiz de 2 é a forma simplificada de raiz quadrada de 8. Usamos a fatoração para simplificar raiz quinta de 224. Fatoramos o 224 por 2 dá 112, por 2, 56, por 2, 28, por 2, 14, por 2, 7, e 7 por 7 é igual a 1. Logo, temos que 224 é igual a 2 à quinta vezes 7. Pegando novamente a raiz quinta de 224 e substituindo o radicando por seu valor fatorado, ficamos com raiz quinta de 2 elevado à quinta vezes 7. Desmembrando essa raiz de produto, temos então produtos de raízes, que teremos raiz quinta de 2 elevado à quinta vezes raiz quinta de 7. Na primeira raiz, como índice e expoente são iguais, extraímos o 2 e ficamos com 2 raiz quinta de 7. Sabendo que raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24, vamos calcular o valor aproximado de raiz quadrada de 245. Inicialmente, fatoramos o 245 e teremos por 5, 49, por 7, 7 e por 7, 1. Obtemos então que 245 é igual a 7 ao quadrado vezes 5. Pegamos agora a raiz quadrada de 245 e substituímos o radicando por seu valor fatorado. Obtemos então raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 5. Desmembrando essa raiz de produto em produto de raízes, teremos então raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Como na primeira raiz índice e expoente são iguais, extraímos o 7 e ficamos com 7 raiz quadrada de 5. Como raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24, a substituímos por seu valor, ficamos então com 7 vezes 2,24 e, efetuando essa multiplicação, encontraremos um valor aproximado de 15,68. Há uma forma mais simples e prática de simplificar radicais que veremos na próxima aula. Por enquanto, ficaremos por aqui para que você pratique fazendo exercícios. Assim, você poderá fixar bem as propriedades, entender a simplificação de radicais e compreender melhor o funcionamento da simplificação pelo modo prático que veremos na próxima aula. E lembre-se, para fixar bem o conteúdo estudado, é necessário fazer exercício, é necessário praticar. Quanto mais exercício você fizer, melhor, maior será o seu aprendizado. Na próxima aula, estudaremos adição e subtração de radicais. Bons estudos e até a próxima!